Fala galerinha, para você que nos acompanha pelo podcast Câmera Cega ou em vídeo aqui pelo canal do Domínio Acessível, que agora o podcast Câmera Cega pertence ao grupo Domínio Acessível. Então você pode nos acompanhar pelo podcast, seja no Spotify, pelo Google Podcasts, Apple Podcasts ou em tantos outros agregadores de podcast, no seu agregador de podcast preferido, ou em vídeo aqui pelo canal do Domínio Acessível. E hoje vamos falar aqui a respeito de um grande privilégio, de uma conquista que, na verdade, nós havíamos começado a obter desde os tempos em que o Câmera Cega ainda não havia se vinculado ao domínio acessível, não havia se tornado um podcast do domínio acessível, mas agora, desde que essa vinculação, digamos assim, né, desde que essa conexão passou a existir, estamos aqui pela primeira vez tendo a oportunidade de retomar essa conquista, que é termos a grande honra, a grande oportunidade de recebermos uma prévia da Netflix de um dos conteúdos que está por vir, e melhor ainda, com audiodescrição, tratando-se de uma produção nacional, de uma série nacional. Estamos falando aqui da série Maldivas. Nós tivemos acesso aqui no Câmera Cega e, consequentemente, no Domínio Acessível, acesso aos 3 primeiros episódios da primeira temporada, cujos 7 episódios que a compõem estreiam nesta quarta-feira, no dia 15 de junho. Eu assisti aos 3 primeiros episódios e vou estar trazendo aqui brevemente para vocês minhas impressões gerais sobre esses 3 primeiros episódios. Lembrando que eu não posso dar aqui spoilers, galera, então vai ser uma crítica bem geral, né? Enfatizando as minhas impressões em termos de experiência narrativa, mas nós não teremos spoilers, porque quando a gente tem acesso a essas prévias, a gente assina um contrato, inclusive, na verdade a gente declara em texto, né, que a gente não pode fornecer nenhum spoiler em relação à trama e, obviamente, para não afetarmos aí a experiência do grande público, né, apenas podemos ajudar a Netflix criando uma certa expectativa em relação à experiência narrativa de assistir a série, né? Do que o público pode esperar. E lembrando, galera, que é uma honra ainda maior estar aqui falando acerca desta série, porque sendo uma série nacional da Netflix, ela recebeu audiodescrição em português. A gente sabe que já há um tempo, todas as produções nacionais exclusivas da Netflix recebem audiodescrição em português, assim como quando a gente tem uma produção, por exemplo, norte-americana ou britânica, por exemplo, a produção recebe audiodescrição em inglês. Quando a gente tem uma produção alemã, recebe audiodescrição em alemão, né? Então, esse já é um grande passo, um grande avanço da Netflix em prol da acessibilidade. Deixo aqui meus cumprimentos, minha gratidão à Netflix também, não só como produtor de conteúdo, mas como pessoa com deficiência visual total, que também quer consumir conteúdos com acessibilidade, produções audiovisuais com plena acessibilidade, e também posso estar aqui produzindo conteúdo a respeito dela com vocês, beleza? E fazer um apelo, por outro lado, para que, assim como a Apple TV Plus faz, por exemplo, a Netflix dê um passo a mais, né, um passo definitivo em direção à plena acessibilidade para pessoas com deficiência visual, no caso, e implemente audiodescrição nos múltiplos idiomas em todas as suas produções originais, né? Não apenas no idioma original, mas também nos idiomas dublados.
para que nós possamos ter acesso também à audiodescrição de produções internacionais, né, de produções estrangeiras. Esse é o próximo passo que a gente faz um apelo aqui para que a Netflix dê, seguindo o exemplo da Apple TV Plus, e já parabenizando por ter garantido desde já audiodescrição em português nas suas produções nacionais. Lembrando que nós aqui no canal sempre vamos trazer nessa bandeira da acessibilidade, da audiodescrição. Temos um projeto voltado para o constante crescimento da audiodescrição no país, assim como colocamos constantes amostras do nosso trabalho aqui no canal, colocando trailers de filmes, alguns vídeos nostálgicos também, com o recurso para que pessoas sem deficiência visual também conheçam o recurso. Se ainda você não conhece, se for uma pessoa sem deficiência, e se for uma pessoa com deficiência visual que não conhece o recurso, passe também a conhecer e a desfrutar dele, ou caso você já conheça, né, o recurso, continuar desfrutando, sabendo aqui que o nosso canal dispõe dessa iniciativa e ajudando também a compartilhar, a divulgar aqui os conteúdos do nosso canal, para que a gente continue crescendo cada vez mais. A gente tem também uma campanha no Catarse, para continuar fazendo com que o nosso projeto cresça, para que a gente tenha condições de audiodescrever cada vez mais conteúdos, buscar parcerias, ampliar a nossa equipe. Então, se você é uma pessoa sem deficiência e gostaria de contribuir com a nossa campanha no Catarse, o link estará aqui na descrição. E se você é uma pessoa com deficiência visual, você pode desfrutar do nosso catálogo que nós estamos produzindo, né, em caráter privado, de acordo com a legislação, de conteúdos com audiodescrição. Para isso, você pode estar entrando em contato comigo diretamente, o contato também estará aqui, né, o meu contato na descrição, para que você possa conversar comigo, né, no privado, e fazer a sua inscrição também no projeto AD Sem Limites, Audiodescrição Sem Limites. Dados os recadinhos, galera, vamos ao que serve. Novamente agradecendo muito a Netflix por essa prévia. E vamos falar aqui brevemente sobre os 3 primeiros episódios de Maldivas. Eu diria, galera, que para a geração aí, para a galera da minha geração, né, que pegou produções como Pretty Little Liars, o filme Meninas Malvadas, e curtiu a linha dessas produções, possivelmente vai curtir a proposta de Maldivas, da série Maldivas, porque é como se fosse uma produção brasileira nesses moldes, né? Uma versão abrasileirada aí, que combina elementos de Pretty Little Liars, Meninas Malvadas. A gente pode, tentando rotular um pouquinho aí da série, né, dizer que ela nada mais é do que uma comédia dramática investigativa, voltada para um jovem público adulto, principalmente, o público-alvo aí desse formato de narrativa, né? Dadas essas considerações, você talvez já possa observar, intuir, que na verdade essa narrativa ela não apresenta nada de muito novo, propriamente, ou seja, ela tem uma fórmula, um formato narrativo muito bem definido. E para pessoas que apreciam, que gostam desse formato narrativo, a série tende a agradar sim, tende a funcionar bem. Para pessoas que não curtem muito esse tipo de proposta narrativa, o mais provável é que não procure priorizar outros títulos, né, do catálogo da Netflix. Trazendo aqui uma breve retomada de tudo o que já foi divulgado, né, na sinopse, no trailer também, sem dar aqui nenhum spoiler, galera.
A gente acompanha basicamente a história da Liz, né? Que é interpretada pela Bruna Marquezine, que finalmente consegue descobrir onde se encontra a mãe que ela procurava há muito tempo, que é a Patrícia. E ela descobre que a mãe, né, estaria em um luxuoso condomínio no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, o Maldivas do título, né, o nome do condomínio. Só que ela chega lá, a Liz, e para surpresa dela, ela descobre que o apartamento onde a mãe dela estava pegou fogo e a mãe foi assassinada no incêndio, né? Pelo menos teoria minha aqui, tá, galera? Deixando bem claro, supostamente, supostamente morta no incêndio. Teoria minha aqui, galera, deixando bem claro, esta é apenas uma teoria minha. Mas vamos lá. E aí, é claro, ela começa a tentar descobrir o que aconteceu com a mãe. Existem várias pessoas duvidosas no condomínio, ênfase para algumas mulheres, né, com personalidades bem específicas, com seus próprios segredos, todas suspeitas, né, de terem cometido este crime. Então, caberá, em princípio, a Liz tentar desvendar este mistério. E aos pouquinhos a gente vai descobrindo mais sobre o passado dela com essa mãe, né? De como do passado acerca da relação dessas duas, que honestamente está entre os pontos mais chamativos da narrativa para mim, assim. É um dos pontos que estão bem nebulosos até então, né? Mesmo após eu ter assistido a esses 3 episódios, que a narrativa vai desenvolvendo aos pouquinhos como que se dava, né, no passado a relação entre essas duas, e aos pouquinhos a gente vai entender o que aconteceu exatamente entre elas, como que se deu essa separação, como que a filha era tratada pela mãe, e, é claro, aos poucos a gente vai entendendo a rotina do condomínio, dos seus moradores, e a narrativa vai se desenvolvendo a partir daí, né? Como eu disse, galera, a narrativa ela tem uma receita já bem pronta, digamos assim, um formato narrativo bem definido, que não apresenta nada de tão novo, mas que funciona dentro dessa proposta e pensando num público específico para esse tipo de narrativa que é muito bem definido, né? É interessante observar a familiar crítica social que a gente vê nesse tipo de narrativa também a elite, né? Aqui fazendo um recorte para a elite brasileira, para os privilégios e, consequentemente, a impunidade que é fácil imperar nesse tipo de ambiente, onde as pessoas têm tanto poder e elas se sentem impelidas a cometerem certos crimes por saber que possivelmente não serão punidas, né, ou que serão protegidas de alguma forma, e pela natural tentação de você ter poder, querer mais poder ainda. Ao mesmo tempo, a gente percebe o contexto ali de empoderamento feminino nesse contexto, né? Quando a gente fala desse tema delicado também, né, da mulher buscar ascender na sociedade, buscar o seu espaço, buscar se consolidar em uma figura de liderança, que essa questão é muito trazida a partir da figura da síndica, né, no caso, dentro do condomínio, e de como que isso vai delineando as relações entre essas mulheres no condomínio,
com as suas respectivas famílias também, ou com seus respectivos companheiros, e daí a se estender essa relação aos demais moradores daí do condomínio, né? Então, esses são os aspectos interessantes da narrativa, de como ela mescla também, né, a comédia e o drama nesse sentido crítico, por vezes, né, um tanto quanto satírico a respeito dessas questões. E todo esse contexto, né, de fofoca, aí a gente consegue lembrar um pouquinho também, por exemplo, da série Gossip Girl, né, que trazia a figura, né, de uma pessoa que escrevia, que fazia às vezes de narrador contando os podres, né, das outras pessoas. E aqui na série a gente também tem a figura de uma narradora, né? E das mulheres do condomínio, galera, confesso para vocês que a minha personagem preferida até então, que eu achei mais engraçada também e até mesmo mais entregue, mais entusiasmada aparentemente com o próprio papel, é a personagem Verônica, que é interpretada, não coincidentemente, eu acho, pela criadora da série, né? Que é a Natália Klein. Então, ela é muito engraçada, destoa bastante também das outras moradoras do inquilino, por estar ali querendo encontrar o seu espaço, né, ter ao mesmo tempo uma personalidade mais honesta, entre aspas, em relação às demais, vir de fora, né, e querer encontrar, situar o seu espaço ali também junto às demais dentro do condomínio. E como eu disse, não sei se coincidentemente, já que ela é, né, a criadora da série, parece que é a atriz que está mais no mínimo mais confortável, mas eu diria até mais entusiasmada, mais entregue ao próprio papel. Então ela dá uma vida própria, a personagem dela tem uma presença própria na câmera, né? Sempre que ela aparece, ela está ali roubando as cenas. Então, galera, eu vou deixar esses 3 primeiros episódios de Maldivas com 3,5 estrelas de 5. É interessante como, pertinho do último episódio, a gente tem uma revelação acerca da protagonista, que talvez questione já bastante as impressões de alguns espectadores acerca dela, né? Acerca da pretensa protagonista, de como supostamente isso é mostrado de uma forma até leve, por se tratar de uma comédia, mas como na verdade, se a gente for ver nas entrelinhas, trata-se de uma revelação bem pesada, pelo menos eu achei, né? Eu fiquei com essa constatação acerca do caráter da pretensa protagonista. Mas é legal porque é o tipo de questão que provavelmente pode gerar discussões também. Alguns vão concordar, outros vão discordar, né, acerca de como a protagonista agiu, isso com certeza. E é legal observar como a série consegue trazer, sim, um pouquinho de complexidade para os personagens, né, múltiplas camadas. E à medida que a gente vai conhecendo eles também, a gente vai entendendo melhor essas motivações. Os episódios também são curtos, eu creio que eles têm cerca de 30 minutos de duração cada um, então o consumo, a absorção dos episódios não é pesada, pelo menos para mim, apesar de não ser o tipo de narrativa que eu particularmente aprecio tanto, mas a absorção da narrativa em si foi tranquila, foi natural. É uma narrativa bem dinâmica, né? A montagem das cenas, a duração, as relações entre os personagens e a duração, né? Ajuda nesse processo também para que os episódios fiquem bem palatáveis e facilmente consumíveis dentro da sua proposta. Então, serão 7 episódios,
Eu aqui estou deixando a minha impressão acerca dos 3 primeiros, os demais 4 episódios, além dos 3 primeiros, estreiam oficialmente para o grande público nesta quarta-feira, dia 15. Eu vou assistir aos demais episódios também, naturalmente, e trarei aqui para vocês comentários definitivos a respeito da primeira temporada como um todo de Maldivas. Beleza, galera? E se quiser, interaja aqui nos comentários, fale a respeito das suas expectativas para mais esta série nacional da Netflix. E assim que assistir, comente também até que ponto você compactua com minhas impressões, até que ponto você concorda ou discorda. Será um prazer interagir com vocês aqui nos comentários e também no episódio no qual falaremos da temporada como um todo, a partir dos próximos 4 episódios também. Beleza, galera? E por fim, um último breve recadinho aqui, pessoal. Ainda esta semana nós teremos também aqui um episódio falando sobre o 4º e o 5º episódio da série Star Wars Obi-Wan Kenobi. Você que está acompanhando aí os comentários acerca dos episódios, não se preocupe que até o final da semana, assim que o 5º episódio estrear, a gente já vai fazer aqui um compilado, né, de comentários acerca dos episódios 4 e 5 de Star Wars Obi-Wan Kenobi. Mais uma vez, a Netflix, gratidão por essa prévia, que venham muitas outras, e seguimos nos encontrando por aqui. Um abracéfilo, aquele abraço cinéfilo!